Olá, olá! Estamos ao vivo, estamos em live. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou tomar um colinho de água enquanto todo mundo vai chegando. Sala aberta, espaço aberto, nossa live começando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu colocar minha água aqui. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estamos na conclusão de um ciclo e início de outro. Eu vou já dizer para vocês, enquanto a gente não começa, temos aqui a presença do meu querido, amado amigo, não só desta, mas de outras vidas, Wainer Lira Tarotti, o professor do Tarólogos do Amanhã. Bem-vindos, bem-vindas a todos. Hoje estamos encerrando o ciclo com a 10ª live da série A Mediunidade em Mim. E antes da gente começar propriamente, né, eu só queria registrar hoje um ciclo, é um dia importante, 18 de dezembro de 2020. Hoje nasceu um lugar que sempre existiu na vida espiritual. Hoje nasceu um lugar que sempre foi desejado, sempre foi visto e sentido, um espaço de ensino, um espaço de conhecimento, um espaço de religiosidade, um espaço de espiritualidade, não importa a religião, um espaço de autoconhecimento. Nasceu hoje, dia 18 de dezembro de 2020, o Sagitariano Espaço Orum. É com muita alegria e eu teria que fazer esse registro hoje nessa live que encerra a série A Mediunidade em Mim. Por isso que eu falei que foi um encerramento de ciclo e início de outro. Hoje é dia de nascimentos. Inclusive, está acontecendo hoje um evento que está sendo transmitido pelo Espaço Orum, que é um evento internacional de cartomancia, promovido pelo Rui Pereira, lá de Portugal, Ediane Sarruf, minha querida Ediane, e Alexandre Lepletier, que estão ao vivo falando com vários convidados. Serão 4 dias. Convido vocês para conhecer também. Bem, vamos começar a live de hoje, 10ª live da série A Mediunidade em Mim, uma série que eu te ajudo a obter respostas para aqueles questionamentos que só você, médium, tem, e só um médium que entende. Eu sou Tato Cunha, para quem não me conhece, sou médium, sacerdote e oraculista. E hoje coloquei o tema, que inclusive eu já falei sobre esse assunto, que tem uma live aí, inclusive uma live muito assistida, uma das mais visualizadas, diga-se de passagem, no meu canal do YouTube. Se você não conhece, entra lá, te inscreve no canal do YouTube e marca no sininho. É que eu fui olhar aqui, aí eu fui lá para outro canto, né? Me perdi. Mas hoje, excepcionalmente, não estamos transmitindo pelo YouTube, estamos aqui no Instagram e no Facebook, mas logo logo estará essa live lá no canal do YouTube. Então, se você não está lá, te inscreve, entra no meu canal do Telegram. Tá, onde é que está esse canal do Telegram? Na minha bio do Instagram, ou você clicando em Saiba Mais na minha página do Facebook, ok? Quando nós abordamos o assunto mediunidade, transe mediúnico, eu sempre ouço a palavra desenvolvimento, mas esse não é o tema de hoje. E outra coisa que eu sempre ouço, olha, que eu comecei a trabalhar com a mediunidade em 1998, trabalhar e estudar assim, né? E me estudar, passei pelos altos e baixos, como eu já falei. E nesse processo todo eu sempre ouvi falar em Natal, inconsciência, consciência, semiconsciência, sou consciente, não sou consciente, quem eu sou, para onde eu vou, lá. Tanto que fiz a live sobre mediunidade consciente,
fiz a live sobre mediunidade semiconsciente, estabeleci a diferença entre as duas e hoje o tema com mediunidade, médium inconsciente é o mais puro. Eu quis colocar, poderia colocar assim, mediunidade inconsciente, mas eu quis colocar médium inconsciente, é o mais puro, porque existem crenças expressas aí, contidas nesse tema. Quando eu coloco médium inconsciente, é o mais puro, eu estou colocando alguma crença aí a respeito de pureza mediúnica, de qualidade mediúnica. É isso que a gente vai verificar se de verdade é. Só abrindo um parêntese, eu tenho observado que tem tido um movimento oposto também. Já que nós falamos sobre consciência e semiconsciência, né, a mediunidade do médium inconsciente, o médium consciente e semiconsciente, eu tenho notado muitas pessoas dizendo assim que, já falei isso, mas vou falar de novo, que é importante a gente enfatizar, pessoas afirmando que ser médium consciente é o futuro, é a evolução, é o que tem que ser. Primeiro eu já fico questionando muito esse negócio de tem que o quê? A gente tem que estudar, se estudar. E quem é consciente, ótimo. Quem é semi, ótimo. Quem é inconsciente, ótimo. Tá tudo ótimo, né? O mais importante é outra coisa, que é o que a gente vai falar inclusive hoje, que aí é o mais importante a gente observar. Temos a presença aqui dessa nossa querida Edjane Sarruf. Eu quero olhar todo mundo que está presente para sair falando com todo mundo, mas eu fico em desespero. E eu se me perdo-me. Aquariano sabe como é. Então, o tema de hoje é essa mediunidade inconsciente. Falamos sobre a mediunidade, o médium consciente, estabelecemos o que é o consciente, como se expressa a mediunidade consciente e por quê. Falamos na outra live anterior a essa, o médium semiconsciente. E primeira coisa que eu quero abordar aqui é essa bendita, vamos colocar bendita, crença que existe a respeito de que muitas pessoas acreditam que a mediunidade inconsciente ela é um indício de segurança e de pureza mediúnica. Como quando a gente estuda de verdade, a gente questiona. Porque se pegar um livro, lê esse livro, você pode até ler rápido. Eu tenho um livro de 800 páginas. Eu consigo ler, me dá 3 dias que eu leio. Tem gente que lê até em 1. Agora, estude o livro. Quando você estuda o livro, estuda um texto, você marca, você anota, você faz observação, você surta, você se despingola, você fecha o livro, respira fundo, faz outra coisa, volta para lá e questiona muita coisa. Isso é estudar. Eu não lembro quem já me falou isso há muitos anos, que um bom livro é um livro quando ele está fortinho, gordinho. Por quê? Porque de tanto você estudar, ele fica mais... ele não fica apertadinho, né? Ele não fica novinho ali, daquele jeito. Então, quando eu falo em estudar, é questionar. Falando de questionamento, quando a pessoa diz assim, essa crença, o médium inconsciente, ele é puro, ele tem uma pureza mediúnica, eu tenho mais segurança nele, baseado em quê? O que é pureza mediúnica para você? O que te traz essa segurança? Vamos dar um exemplo aí para ficar mais prático. Só beber água, porque, gente, hoje está um calor, vocês não têm noção. Aliás, tem, né? Quem está aqui no Rio. E olha que eu sou Manauara, terra que tem calor, mas aqui também está um calor danado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos 2 médiuns. Temos um médium que se apresenta como médium consciente, ou seja, ele entra em transe, ele incorpora, ele acompanha tudo, termina o transe, ele lembra de tudo. Ele pode até citar naquele momento que o espírito disse tal coisa, a entidade falou tal coisa, isso e aquilo. Esse é o médium A. 1. Colocar 1. Médium 2 é o médium que se apresenta como inconsciente, ou seja, aquele que entra em transe e ao terminar ele não lembra de nada. Quando eu digo nada, é nada.
Temos dois médiuns. Agora imagine que você está entrando em um templo, não importa qual, um templo que tem médiuns que trabalham. E aí tem esses dois médiuns, o médium 1 e o médium 2. Imaginou? Eu te pergunto o seguinte, seja sincero, sincera, honesto, honesta consigo mesmo, consigo mesma. Qual desses médiuns, o médium 1 ou 2, o médium A ou B, você teria mais confiança? Faz uma oração antes de responder. Não, responde rápido, é papo. Eu ouvi, peraí que eu senti a emoção. Você entra num templo, fala assim, aquele ali médium está incorporado e ele é consciente. Aquele outro ali, ele é inconsciente. Qual é o que você vai se sentir mais seguro em conversar? Pisca, 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 pisca. E essa tua resposta fala da tua crença ou de possíveis crenças que tu tens a respeito de mediunidade inconsciente ou consciente. Temos aqui só uma pausa, temos aqui no Instagram um comentário da Clau Carminati, bem-vinda. Aqui em São Paulo também tá calor, né, Clau? Eu estive aí, peguei um semi-calor, agora deve ter aumentado bastante. Então, essa resposta que você traz a respeito do médium, o que mais vai gerar segurança, fala da tua crença. E que isso pode estar atrapalhando, inclusive, a tua mediunidade. Porque se você é médium de incorporação ou psicofonia, vamos usar o termo incorporação, que é o que mais a gente utiliza, né? E se você for médium consciente, isso pode estar atrapalhando. E isso acontece demais. É o que mais eu vejo. E isso a gente vai conversar bastante ainda a respeito disso hoje. É só pegar aqui falando nisso do meu timer, porque eu sou uma criatura que às vezes eu me empolgo, eu quero ficar, né? Aqui o Vainer comentando, o médium que não vai lembrar das nossas perguntas. Ótima observação. Ninguém tinha falado isso, só o Vainer que disse. Porque o que mais a gente acontece, né? Falou assim, gente, você vai se abrir com o médium. Ok. Não, mas aquele médium ali, ele lembra, não vou falar não, porque vai conhecer meus podres todinho. Até que ponto eu vou saber que aquela criatura vai me conhecer? E aquele outro médium ali não lembra de nada, então tá tudo certo. Aí, quem te garante que aquele médium de fato não lembra? Você conhece a pessoa? Você tem confiança nela? Primeira situação. A outra, é importante nós dizermos o seguinte, que aí vai depender de cada caso, eu não posso falar por médium, estou falando aqui em nome de mediunidades, né? E médiums em geral. Mas se uma pessoa é médium e ela assume o compromisso na tarefa mediúnica de servir de intermediário para que através dele possam vir seres espirituais ajudando os outros, né, conversando e tal, ele precisa ter consciência, não é só conhecimento, da ética de respeito ao outro. Sabe aquele sigilo do padre na hora de confessar, que os católicos confessam? Sabe o sigilo do profissional de saúde? Eu sou profissional de saúde, eu sou nutricionista. Tudo aquilo que o paciente fala na consulta não pertence a ninguém, somente a ele. Tudo que ele é dito sobre a saúde, vida dele, fica no prontuário e que ninguém tem acesso, somente eu. Assim, médicos, psicólogos, psicanalistas, assim, outros profissionais que trabalham com esse sigilo, respeito ao outro. Então, um médium responsável que trabalhe, ele precisa ter consciência da sua ética. Ele precisa ter consciência do respeito ao outro. Ou seja, é uma postura. Eu digo que até nós, oraculistas, isso é importante, só que a questão é quem é que formou, quem é que treinou esse médium? E tem muitos oraculistas que também estão um pouco se lixando para isso. Porque o oraculista é um outro profissional que ali na mesa de atendimento, o que rola ali, o que acontece ali, que o consulente fala, não diz respeito a quem quer que seja. O segredo é entre vocês três, você, o consulente e o teu maço de cartas.
Então, isso tá, mas tem mais guia, deixa a espiritualidade também, vamos lá. Então é preciso a gente ter essa ética. Importante é ter colocado essa frase que o Wagner colocou, porque acontece demais por aí. Porque a gente tem receio. Só que aí tem duas situações. Quem vai garantir que aquela pessoa que estão dizendo que é médium inconsciente é mesmo? Antes de eu passar para dar continuidade, temos aqui um outro comentário, creio eu. Vamos lá. Falei, vamos lá, né? Sei da onde esse lá. Olha minha mami, beijo mãe, te amo. A Clau, ele pode lembrar, aqui no Instagram, ele pode lembrar, mas é questão de ética, não comentar. O que fala no centro durante a sessão fica no centro, perfeito. Isso é importante ressaltar nessa live, né? Isso que foi comentado, porque aí vamos refletir como é que tem estado, como é que é a postura ética desse médium. E se você não confia na casa, então me procure. É até uma reflexão que eu trago aqui para todos vocês que estão ao vivo e os que vão assistir, principalmente médiuns de trabalho, pessoas que pretendem trabalhar. Como é que estão? Como é que está esse nível de respeito ao outro, esse nível de caráter, de comprometimento dos médiuns hoje em dia nas casas de culto, sejam elas quais forem, espírita, terreiro? Como é que está esse nível, né? Então, a questão como a Cláudia falou, muitos seres humanos esqueceram o significado de honra. Perde-se muito isso. Agora, aqui no plano físico, perde-se, na espiritualidade não. A gente vai comentar até isso. A Ana Lúcia Campos, aqui no Facebook, disse o seguinte: o médium tem que ser consciente duas vezes, consciente e ter consciência das suas responsabilidades. Hoje o nosso tema é a inconsciência, né? O mediunidade de consciência, nós falamos 2 lives atrás, 3, né? Mas é importante eu fazer um comentário a respeito da Ana Lúcia que ela comentou aqui. Eu penso que o médium não tem que ser consciente. O médium tem que ser médium. Agora, você colocou aqui, o médium tem que ser consciente 2 vezes. Consciente e ter consciência. O médium precisa ter consciência, mas ele não tem que ser consciente. Ele tem que ser honesto, ele tem que ter caráter, ele tem que ser ele mesmo. Se ele é consciente, semiconsciente ou inconsciente, isso é um detalhe que ele vai acolher, que faz parte da sua característica mediúnica, e ele vai trabalhar com qualidade. Ser consciente, ser um médium consciente, semiconsciente ou inconsciente, será que isso define caráter, hombridade, honestidade, equilíbrio de um médium? Então é esse questionamento que eu trago, essa reflexão que eu trago a respeito dessa crença. Por que é que médiuns têm que ser conscientes? Porque antes tinha um movimento enorme de médiuns que têm que ser inconscientes. E agora, por que os médiuns têm que ser conscientes? O que é mais importante, a consciência e inconsciência de um médium ou o seu caráter? A sua responsabilidade, o seu comprometimento? Esse tem que, eu fico refletindo muito a respeito disso. Eu questiono muito esse tem que. A Samira Oliveira fala o seguinte: existe uma crença no Instagram, existe uma crença de que o médium inconsciente interfere menos na comunicação dos espíritos. Ótima colocação. Será? Porque o médium inconsciente ele não lembra depois que termina o transe. Mas enquanto está ocorrendo o transe, o médium está onde? Será que ele está inconsciente durante o transe mediúnico? Eu digo que não. O médium inconsciente ele está acompanhando todo o transe. Ele esquece depois que termina. Mas existe essa crença mesmo. E o médium interfere sim. É só você observar. Quando você tem uma postura de experimentação e análise mediúnica, não é crítica para falar mal, como é a maioria de médios que eu observo, né? Que ficam indo de terreiro em terreiro, não tem coisa para fazer na vida, esse povo desocupado, né? Que fica falando mal dos outros. Olha, aquele médium incorpora assim. Olha, mas aquele caboclo eu conheço, ele vem em mim, ele não faz desse jeito. Olha aquela entidade. Olha esse... Aí fica perdendo energia, mas a criatura do pântano, que ela tem o hábito de
satisfação em ver o defeito dos outros, o defeito que ela acredita que seja, né? E o que eu trago de postura de observação e análise é: você observar médiuns inconscientes, você vai ver durante o transe que tem muitas palavras que ele fala deles. E dependendo do médium, não só palavras, crenças, decisões. O médium vaidoso, ou médium que alimenta a vaidade, né? Porque vaidosos praticamente todos somos. Acho que 0,01% não é. Aquele médium, não, eu não sou vaidoso não. Uma coisa que eu tenho é humildade. Misericórdia, sai correndo essa pessoa, né? Aquela pessoa que diz que, olha, eu posso ter qualquer defeito, mas uma qualidade que eu tenho, humildade. Continuemos, né? Então, a Ana Lúcia comentou aqui, está certo, agradeço a explicação, comprometimento é mais... Isso, Ana Lúcia, é mais importante. Fez sentido para você? Essa é a ideia. Gente, perdão. Estou engasgando aqui, acho que é emoção, ou é quase um transe mediúnico. Então, qual é o mais importante aí? A segurança mais importante. Sobre a crença, né? Que a gente está falando dessas crenças que nos movem a acreditar que um médium inconsciente é melhor que um médium consciente. O que define isso? Aí eu preciso observar que bases eu trago e o que eu estou considerando mais importante. Quais são as bases que muitos de nós temos para estabelecer uma confiança na produção mediúnica de alguém? Eu vou repetir. Que bases você tem para estabelecer confiança na produção mediúnica de uma pessoa? Eu vou repetir de outra forma. Em que você se fia e se garante e confia para acreditar que aquele médium, o que ele está falando em transe, é verdadeiro, é de confiança. Com base em quê? Eu só estou olhando para cá, né? Não olhei para lá. Eu vou olhar para a câmera do meio. Com base em quê? É preciso a gente pensar, a gente refletir. O Brasil, o mundo todo, né? Mas a gente está falando do Brasil, mas temos vários aqui, porque o Brasil tem uma diversidade de templos e religiões com manifestações mediúnicas e médiuns completamente perdidos. Gente, o número de médiuns que atravessam a fronteira do mundo físico para o mundo espiritual, arrependidos, perdidos, é absurdamente grande. É claro que a gente não está aqui numa postura de colocar, de dizer que a gente é o dono da verdade, ou de postura da tocha da salvação. Não, não mesmo. Porque tem gente que é médium, tá de boa, aquele médium chegar lá, dá uma estremilicada, acabou, destremilicou. Tudo bem. Agora, tem médium que fala assim, não, por que eu sinto isso? Mas eu tremilicando e está me incomodando, porque eu estou vendo, e como é que eu estou vendo, estou sentindo, e não sou eu? Aí tem diversas pessoas que vão refletindo, né, a respeito do fenômeno. O que eu coloco são pessoas que já estão buscando identificar o porquê disso. E aí, pensando nessa questão do que a gente se fia, né, quais são as bases que eu tenho para que eu possa dizer que uma produção mediúnica é boa ou não, é preciso que eu reflita bastante nisso e que eu identifique isso. Nesse tempo todo que eu já tive de contato com vários médiuns, alguns diretamente no sentido de conversar de médium para médium, outros observando, já passei por cada uma, eu já vi cada situação, médiuns que afirmam, a gente vê uma realidade de um número grande de médiuns que afirmam que não lembram de nada, que esquecem tudo. E aí a questão é, será? Eu vou contar para vocês uma situação. Eu fui um médium que trabalhei por muito tempo em casa espírita. Se alguém não conhece a minha história, vai lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre a minha história no YouTube. E aí, trabalhei muito tempo. Interessante, não é 100%, óbvio. Tinham médios que a gente
tomavam conhecimento que eram conscientes, mas faziam a linha, não lembro de nada. Mas um grande número conversa de boa. Inclusive pessoas, eu tenho relações até hoje, amizade até hoje, fala assim, olha, naquele momento que o espírito falou tal coisa, por intermédio dele ou dela. Então médiuns falam com tranquilidade, que lembram de tudo. Quando eu mudei adotei uma filosofia de religiões de matriz africanas, e aí eu já fui, né, já conheci médiuns de terreiro de Umbanda, Tambor de Mina, Candomblé, Catimbó, ou de vários. Então eu observei, e eu digo de quem está de dentro. Não estou aqui para julgar, dei uma pausa aqui na internet, aqui no pessoal do Instagram. Galera do Instagram, dá um ok, só para eu saber se vocês já estão me vendo. Ok? Acho que tá, porque alguém entrou aí. Bem, então, o que eu comecei a observar? Eu estou aqui, não estou com o objetivo de trazer uma discussão a respeito de liturgia, de religião, nada disso. O contexto é mediunidade e médium. E eu já ouvi, chegaram médiuns comigo e já observei uma cultura a respeito disso. Eu não lembro de nada. Aconteceu, eu não sei de nada. Será? Por que será que, aspas, tá? Todos os médiuns de templos de religiões de matriz africanas são esquecidos, são inconscientes? Todos. Eu não fiz pesquisa catalogada. O que eu tenho de empírico, o que eu tenho de conteúdo é da minha vivência desses anos. E tudo que eu observo sempre movimenta essa cultura de eu não lembro de nada. Eu apaguei. Eu fui não sei para onde. Eu fui não sei para onde. Será que todos são inconscientes? Eu não estou julgando quem fala ou quem deixa de falar. Mas eu noto, porque já vieram médios desabafar comigo, com medo. Porque eu já falei isso até em lives passadas. Com medo do sacerdote, da sacerdotisa, porque fala assim, Tato, eu não sei nem qual é a hora que tem que entrar e tem que virar. Porque tem gente que ainda questiona, dizendo que não é um transe mediúnico, a pessoa está manifestada com o orixá. Já são outros questionamentos e tem muitas questões pessoais ali, de crenças pessoais, né? Mas vamos deixar isso de lado. A questão é, as pessoas chegam e falam assim, eu não sinto nada, eu tenho que fingir. Olha só, gente. E eu já vi gente assim, chega uma pessoa, começa a puxar o caboclo na outra, né? Roda e roda e roda e roda. A pessoa fica tonta, ela começa a tombar, não é da entidade não. A pessoa fala, caboclo, tá chegando. A pessoa tá tonta lá. Ela tá tonta tanto rodar a criatura. Eu falava muito isso, ninguém vem me rodar assim não. Me roda se for autoridade, uma pessoa, né, experiente, que vai rodar para a gente sentir o barabadá. Agora a pessoa me rodar, me jogar, me estribuchar todinho, não, é uma questão de respeito. Então a gente observa que tem essa cultura de esquecimento. E aí, a reflexão que eu trago, por que é que não tem espaço para médiuns dizerem, eu lembro quando eu estou em transe com o caboclo tal. Eu lembro quando eu estou em transe com o Exu, com a Pombagira. Eu lembro quando eu estou manifestado com o orixá tal e tal. É preciso a gente conversar sobre isso. É preciso que cada um se abra e veja se o outro está disponível também para ouvir. Porque é fato. Eu já ouvi uma pessoa chegar comigo e dizer, não senti meu orixá, mas eu estava todo vestido, fiquei lá, fingindo. Ainda falou assim. Porque se eu dissesse, não está ninguém aqui, quem vai acontecer? Aí a pessoa fica lá. Ou, aí tem outros que falam assim, não, mas o importante é dançar, vestido de orixá. Mas se a pessoa não está no transe, para que aquilo? Vestir, ou então, sabe, são reflexões que eu trago.
Não vou falar muito porque senão daqui a pouco vão dizer que eu estou entrando na liturgia da religião, tá uma coisa que todo mundo se inflama, né? Mas eu estou trazendo reflexão em torno do comportamento de médiuns, que muitos estão angustiados sim, e guardam essa angústia para si porque não consegue colocar para fora. E vive uma vida de mentira, médiuns fingindo para os outros e para eles mesmos, que não lembram de nada e lembram. E qual o problema de lembrar? Vamos ver aqui comentários. Faz sentido para vocês? Eu me segurei aqui para não entrar, não mergulhar muito, porque aqui dá para a gente falar assim um simpósio. A Ana Lúcia Campos, ela diz o seguinte: a atitude diária do médium, sua postura, estudos e seus exemplos, a ética, acredito que esse médium estará bem amparado espiritualmente. Perfeito, Ana Lúcia. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente vai comentar, inclusive, daqui a pouco, e foi uma excelente contribuição sua. É isso aí. Postura, o estudo, a ética do médium, que está esquecido de muita gente, né? O povo acha que se vestir e ficar gritando, tremelicando, já está cumprindo a missão. Cláudio Carminati. No centro universalista que trabalho, a maioria dos médiuns é consciente. Perfeito. E se os médiuns afirmam nós somos conscientes, está tudo bem. Agora, esses médiuns, era bom observar, uma questão de observação. Lembra de tudo ou às vezes não lembra de alguma coisa? Porque é enriquecedor quando alguém diz que lembra ou que não lembra. Por que é enriquecedor? Primeiro para o médium, porque ele está tomando conhecimento da sua faculdade. Tem gente que vai viver a encarnação toda, vai desencarnar na superfície. Tudo bem, tem eternidade aí, reencarna de novo, desencarna, reencarna, desencarna. Uma hora vai mergulhar, não tem problema. Uma vez uma amiga disse o seguinte: Deus não tem pressa. Não tem pressa. Então, Deus não tem pressa. Se não for nessa vida, vai ser na outra, vai ser na outra, vai ser na outra. E eu penso comigo o seguinte, que eu posso ajeitar nessa, vamos ajeitando, né? A outras coisas a gente vai fazendo na outra. Então, eu acho enriquecedor quando alguém admite e fala com tranquilidade: eu lembro do transe, aconteceu aquilo lá. Eu trabalhei então por anos nessas áreas, eu vi, né, vários médicos com tranquilidade falavam. O que eu acho importante ressaltar, o que é que está acontecendo há tantos anos que gera essa cultura de não admitir que são médiuns conscientes, que são médiuns que lembram. É porque tem que mexer em muita coisa. Para chegar a esse ponto e admitir, tem que mexer em muita coisa. Mas sabe qual é a principal que tem que mexer em muitos templos? Para poder chegar, né, a mexer nessa questão do médium, admitir que lembra, com segurança, sem problema nenhum, estudo. Estudo da mediunidade, estudo da faculdade mediúnica. E muitos não estão comprometidos com o estudo, somente com o fenômeno. Eu tomo meu banho quando toma, né? Deixa-me possuir a entidade, o guia vem e ele faz, acabou. Para que estudar, gente? Já acontece desse jeito mesmo aqui. E para a pessoa está tudo bem, lembra? Deus não tem pressa. Só que a pessoa fica fingindo que não lembra de nada. E algumas vezes, muitas vezes, durante os transes da entidade, que às vezes está lá sim, falando através dela, mas aí o médium que não estuda influencia com a sua vaidade, às vezes com seu personalismo, com as suas ideias, influencia muito. Mesmo médiuns de muitos anos, isso acontece. E é por isso que a gente tem o que tem por aí, nesse mundo ligado às questões mediúnicas. A Maria Ribeiro, bem-vinda, está aqui no Facebook, comentando o seguinte: mas quando você tem uma mediunidade, na hora que você chega diante de uma pessoa incorporada, se sente a energia, dá para saber sim se ela
deixa eu ver se eu entendi, Maria Ribeiro. Então, quando você tem mediunidade, na hora que você chega com uma pessoa que está incorporada, dá pra saber, sim. Dá. Mas nem todo mundo consegue identificar isso. Assim, nem todo médium, né? Mas dá pra saber. Fica uma energia diferente, uma vibe diferente. Só que mesmo assim, o médium vai influenciar. E ele pode influenciar negativamente ou não no transe mediúnico. Por isso a importância do estudo. A mediunidade, ela está relacionada, deixa eu ver que horas são aqui. Ela está relacionada a aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos, ou seja, a tua fisiologia vai influenciar na mediunidade. A mediunidade tem uma expressão orgânica. Não dá para aprofundar tanto aqui, porque são muitos detalhes que na live não dá. Mas ela tem uma expressão orgânica. Ela está sediada no nosso organismo, matéria, corpo e espiritual, que expressa essa conexão, essa interferência da espiritualidade. Então, os aspectos psicológicos e fisiológicos influenciam o médium, o sensitivo. Essa questão dele ser consciente, agora, já que a gente fez a live do médium consciente e semiconsciente, agora eu vou trazer uma coisa para vocês, que eu deixei para essa live. O médium, passando pelo processo da mediunidade consciente e semiconsciente, dependendo do seu estado fisiológico ou psicológico, ele passa por um processo de alteração durante a sua jornada mediúnica. Ai, tá, tu repete que... Até meus piolhos coçaram aqui. Repete aí, porque eu não entendi, não. É o seguinte, temos um médium consciente, médium A. Médium B, semiconsciente. E o inconsciente, deixa ele daqui a pouco, a gente chega lá. Então, o médium consciente e o inconsciente, que já falamos em lives passadas, eles estão trabalhando na sua mediunidade. O semiconsciente também está trabalhando na sua mediunidade. O que nós podemos identificar? Que durante a jornada, o trabalho do médium, é importante dizer isso, existem períodos na tarefa, na prática mediúnica de ambos os médiuns. Vamos pegar o médium A. Existem períodos na vida, na prática mediúnica de um médium consciente, ele vai passar por períodos de semiconsciência. Ou seja, vão ter transes que ele não vai lembrar de alguns momentos, de algumas situações. Médium B, semiconsciente, ele vai passar por momentos que vai lembrar de tudo. Ou seja, temos alternâncias, é um processo intermitente. Então, uma hora lembra tudo, outra hora não lembra mais ou menos, outra hora lembra nada. Isso vai alterando, faz parte do processo. São períodos de modificações, períodos de alterações. Isso a gente encontra em muitos médiuns, vários médiuns, praticamente todos não. O que vai determinar isso? Só tomar uma água aqui. Tá claro até agora, gente? Vocês estão conseguindo pegar a emoção? Deixa eu ver aqui mais um comentário. Não, aqui já tá ok. Estão conseguindo pegar a emoção do assunto? Pegou na emoção? Então abraça. Abraça que tem mais. E aí, a gente observa que existem médiuns conscientes e médiuns semiconscientes que é possível identificar alterações na sua prática. Isso é normal. O que causa isso? Bem, o que vai determinar a primeira situação? Situações psicológicas, determinados momentos do médium que ele estiver mais sensível psicologicamente para lidar com aquela comunicação, com aquele transe. Então ocorrem situações de aquele transe, aquela situação daquele espírito, daquela entidade, vai mexer comigo. Sabe quando você conversa com um amigo e bate a mesma situação, assim, dá um clique? Isso pode influenciar, sim, em processos de lembrar ou esquecer.
essas alternâncias durante a prática mediúnica. Então, essa questão da parte psicológica, isso é um dos exemplos dentro da área psicológica, né? Questão fisiológica, dependendo do momento, se você está bem, se você não está, mais desgastado, menos desgastado, mais cansado, menos cansado, bem alimentado, bem nutrido, semi-nutrido, isso pode influenciar na tua produção mediúnica. Portanto, durante uma grande jornada de trabalho, em 30 anos de trabalho, um médium semi-consciente vão ter momentos que ele vai lembrar de tudo, tem momentos que ele vai lembrar de algumas coisas. O consciente também. Então tem esses fatores psicológicos, fisiológicos, ainda tem mais um, o fator espiritual, o guia espiritual, a entidade responsável por coordenar ou treinar, preparar ou acompanhar o médium. Uma curiosidade, médiuns que começam a trabalhar, começam primeiro a estudar e fazer o desenvolvimento mediúnico, todo médium tem o seu guia espiritual. Mas nem sempre é o guia espiritual que o treina com a mediunidade. Então ele está ali estudando, está praticando, mas muitas vezes, já acompanhei casos assim, de espíritos outros ou entidades se aproximarem, serem conduzidas para o médium para estar com ele durante um tempo, às vezes meses, às vezes um ano, para auxiliá-lo no seu trabalho mediúnico. Adaptação mediúnica, percepção, treino energético, são várias possibilidades. Então, a outra situação que influencia nessas alternâncias do médium é a questão espiritual. Ou seja, pode acontecer essas variações da consciência do médium ou não, do mentor espiritual achar importante que ele acompanhe tudo em transe. Então, ele vai acionar no médium, em algumas áreas no seu cérebro, seu sistema nervoso central, de maneira que ele possa lembrar após o transe. Também pode acontecer o contrário. O mentor espiritual envolver o médium com energias que vão acionar determinada área cerebral para que o médium não lembre de nada depois do transe. Depende da necessidade. Existem casos de médium que, de tanto trabalhar com aquela entidade, começa a estabelecer uma afinidade. Como eu já costumo dizer, um médium que começa a incorporar uma entidade em 2020, lá para 2040, incorporando sempre, vai ser diferente, óbvio. Já vai ter mais uma adaptação fluídico, né, ou energética do médium. Então existem esses casos aí que influenciam essas variações na prática mediúnica. Tato, isso são com todos os médios? Não. Tem médiuns que não possuem na sua estrutura fisiológica predisposição para isto. Aí, esses outros médiuns que não possuem essa predisposição ou essa flexibilidade mediúnica, eles, se nasceram conscientes, vão ser conscientes toda a vida. Se nasceram semiconscientes, vão ser semiconscientes toda a vida. Se são inconscientes, serão inconscientes toda a vida, porque é orgânico. Não adianta rezar brava, dar surra de peão roxo, que a criatura vai ser inconsciente a vida toda. Não adianta tomar 10 toneladas de beberagem disso, daquilo, para esquecer, se ele não tem na sua estrutura fisiológica a expressão da mediunidade, a possibilidade da entidade modificar aquilo, não vai. É claro, a pessoa toma 10 toneladas de cachaça e vai querer incorporar espírito, né? Diz, não lembro de nada. Vai pesquisar sobre a amnésia alcoólica, se ela não existe. Aí quer dizer que é do espírito, da mediunidade. Precisa usar nossa lucidez, a nossa reflexão em torno das coisas, porque somos seres inteligentes, graças aos deuses, né? Então existem essas peculiaridades aí na expressão que eu quis trazer, mediúnica, que eu quis trazer muito nessa live de hoje sobre o médium inconsciente. Teremos sim médiuns com alternâncias na sua prática mediúnica. Caramba, hoje eu não lembro de quase nada e eu sou médium consciente. Normal, é assim mesmo, depois piora. Tem vezes que você pode não lembrar de nada, 100%.
Tem vezes que vai lembrar, ok? Aí, às vezes, por esses motivos que eu falei para vocês. Temos aqui um comentário, enquanto eu tomo um gole de água. Luiz Alberto no Facebook, seja bem-vindo. Boa noite, meu velho. Eu não acredito muito em médiuns que se dizem inconscientes. Aquele que diz que apaga, não acredito, até porque ninguém vai para Nárnia. Minha opinião, é claro. Sua opinião é bem-vinda. Porque onde fica o aprendizado do médium? Se a entidade consegue pegar a cabeça de alguém que fica inconsciente, por que não pega e incorpora um defunto? Todos somos semiconscientes, ao meu ver, é claro. Moji Baxé. Uma ótima contribuição e é importante o seu comentário. Em cima dele, eu vou trazer esse questionamento numa próxima live. Inclusive, essas reflexões. Existem várias situações que dá para a gente trabalhar e uma próxima live eu prometo que vou esmiuçar, que tem muito conteúdo interessante aí sobre o que você falou. Mas dá pra gente, deixa eu ver aqui nosso time, dá pra gente falar alguma coisa aqui. A questão, Luiz, eu acho que todo mundo conseguiu pegar aí o que o Luiz falou, né? É importante a gente trazer esse conhecimento. O seguinte, ele disse que não acredita muito, a gente vê a questão de crença. Cada um de nós temos nossas crenças a respeito de mediunidade e médiuns. É baseado naquilo que eu acredito, por isso que é uma crença, óbvio. Do meu conhecimento, daquilo que me foi passado. Então ele não acredita muito em médiuns que se dizem inconscientes. Aquele que diz que apaga, ele não acredita. Até porque ninguém vai para a Nárnia, adorei isso. E tem muita gente que diz que eu fui para a Nárnia, né? Gente, eu não lembro de nada. E ainda faz a pose. Aquela cara de onde estou. Mas às vezes acontece. Minha opinião, legal. Porque aí vem um ponto importante. Onde fica o aprendizado do médium? E aí é uma reflexão que eu trago para todo mundo. Qual é o aprendizado do médium? Qual é o momento que o médium precisa aprender? Como ele precisa aprender? É fato que existem médiuns que não lembram de nada. Isso acontece. Isso é identificado. Existe essa inconsciência. Vamos então para esse ponto. Mas o médium inconsciente ele não aprende nada. Será? O médium, durante todo o transe, mesmo inconsciente, ele está acompanhando conscientemente o transe. Quando termina o transe, é que toda aquela vivência dele os arquivos vão para o inconsciente. Eu até falei isso em numa live sobre mediunidade inconsciente, dessa mecânica. Pessoal do Instagram já está ok? Deu uma quedinha aí, uma semi-incorporação. Manda um ok aí, pessoal do Instagram, para ver se vocês já estão olhando. Ninguém manda mensagem? Alguma entidade aí do Instagram? Vamos tocar um tamborzinho aqui. Pessoal do Instagram, ok, obrigado. Então, aí a questão é, o médium, ele é inconsciente, incorporou. Durante o transe, ele está acompanhando, ele só não lembra depois. Porque ocorre toda uma mudança na sua estrutura espiritual, que vai tudo para o inconsciente, ou seja, o aprendizado ocorre ali. Outro ponto, ainda que não ocorresse, ele não vai lembrar conscientemente, mas o exercício do médium em se dedicar, renunciar um tempo da sua vida, para que naquele momento ele esteja disponível para que a espiritualidade se utilize dele, para ajudar os outros, para orientar os outros, para trabalhar, isso é um grande aprendizado. A disciplina, a renúncia, a dedicação, o preparo, o esforço, os desafios, todo esse contexto é um grande convite de aprendizado da vida. Outra coisa, tem muitos médiuns conscientes que lembram de tudo e não aprendem nada. O fato de lembrar não implica que o médium vá aprender. Aí, por isso, a questão é muito pessoal nesse processo do aprendizado. Então, eu penso que essa questão do aprendizado é todo um contexto. Não é o fato só de eu lembrar ou não do transe. É todo o contexto que envolve a dedicação do médium.
preparação, renúncia, estudo, isso tudo gera aprendizado. E outros, muitos, como eu falei, ouvem, lembram de tudo, mas não aprendem nada. Sai da reunião, do trabalho, da gira, do mesmo jeito que entrou. E passam anos falando mal dos outros, reclamando, com inveja de outro médium, e desencarna e continua naquela mesma situação. Então é muito, muito por aí o que eu trago de reflexão. Outra coisa que você trouxe que enriqueceu muito esse momento: se a entidade consegue pegar a cabeça de alguém que fica inconsciente, por que não pega e incorpora um defunto? Aí eu vi que você fez uma comparação assim mais para essa questão. Olha, o espírito, a questão é que muita gente pensa que usa a inconsciência para ser irresponsável. Ah, desculpa, eu não fiz isso, eu não sabia, foi a entidade. Minha palhaçada. Quando o médium está em transe, sendo inconsciente, ele acompanha tudo, não lembra depois, mas ele é responsável ou irresponsável por aquilo que acontece durante o transe. Então, o espírito, o ser espiritual, ele precisa animar o corpo físico vivo. Morto não tem como, porque o processo do transe ocorre mente do espírito, do ser, da entidade, se conecta com a mente do médium, e essa mente do médium, que está sediada no espírito, no corpo mental do médium, está conectada com o seu cérebro. Portanto, o cérebro precisa estar vivo, o sistema nervoso central precisa estar sadio para expressar a interferência espiritual na mente do médium e no seu cérebro. E aí seria impossível animar um espírito se manifestar através de um corpo já morto, né? Todos somos semiconscientes, ao meu ver, que o nosso irmão Luiz Alberto deu a sua excelente contribuição, que enriqueceu essa live ainda mais. Muitos somos semiconscientes, sim. Gratidão a minha, meu velho, por você participar aqui, Baxé. Então, é preciso nós... Lembra que eu comecei essa live falando de crenças? Quais são as crenças que eu tenho a respeito da mediunidade? Seja ela consciente, seja ela semi, seja ela inconsciente. Para que nós não fiquemos na superfície, nós mergulhemos. Essa colocação que o nosso irmão fez, ela é bem importante. Porque tem aí todo um questionamento a respeito de posturas de muitos médiuns que se utilizam da sua pseudo-mediunidade de inconsciente para fazer arruaça, fazer palhaçada, irresponsabilidade. Por isso, um lugar que não aceita o conhecimento, esse é o meu pensamento, que não estuda, eu fico pé atrás. Fique sempre com o olho aberto, ou os dois olhos abertos e ouvidos bem atentos, quando você está num lugar ou num grupo em que todos pensam igual, ou que um lugar que ninguém aceita estudo. O conhecimento, ele liberta, ele esclarece, né? O que eu percebo nisso tudo? Eu percebo quanto é importante conhecer a mediunidade, estudar a mediunidade e, juntamente disso, nos estudarmos como médiuns, nos conhecermos como médiuns, nos entendermos como médium. Não é só na hora da gira começar a tocar o tambor, não é só na hora da reunião mediúnica, quando sentar, apagar a luz, acender a abajur e falar Senhor. Não. É no dia a dia. A gente é médium todo dia. Aí a pessoa acha que a mente dela é uma loucura, ela não consegue se concentrar em nada. Aí ela acha que vai se concentrar na hora, né? Eu digo que já tem vários recursos que ajudam. Quando você vai para o trabalho mediúnico, o ambiente está preparado ali para aquilo, quando é um ambiente preparado, né? Se for um centro espírita, a sala mediúnica tem uma esfera mental, uma esfera psíquica, portanto, psicoesfera, encharcada de energia que favorece o transe. É muito forte. Se alguém nunca entrou em sala mediúnica, mas é quando você entra como médium,
Parece que você já entra já quase incorporando, né? Você já entra a metade do espírito, 50% já é a entidade que está ali. A mesma coisa num terreiro, quando é bem preparado. Todo mundo concentrado, você sente a energia, é diferente. Essa reunião que vai começar o desenvolvimento. Você, quando pisa ali no terreiro para pedir a bênção, que antes de tocar o tambor, você está sentindo um negócio. Já está um ziriguidum diferente. É a energia que favorece o transe. Aí você tem um ambiente preparado. Você tem, às vezes, quando o pessoal que é de religião de matriz africana, tem banho de erva que ajuda, tem reza, tem defumação. Aí a criatura ainda tem a mente perturbada. E não exercita a concentração, meditação, aí bagunça tudo, né? Aí haja energia para desenvolver o médium. Como a Cláudia Carminati disse, é estudo para a vida inteira, entre vidas e todas as encarnações. Estudo para a vida inteira. Nós somos seres espirituais numa longa e eterna jornada do conhecimento. Todos, sem exceção. Hoje, médiuns, amanhã médiuns, depois médiuns e sempre médiuns. É um processo de uma via de aperfeiçoamento. Somos médiuns 24 horas, Luiz, isso não é só no terreiro. 24 horas, é cada desafio que a gente passa. Eu já contei até histórias que eu passei um tempo que eu estava naquelas fases da vida que eu fui lá no pré-sal, não no fundo do poço, e que eu não queria mais ser médium, mas não tem jeito. Não adianta nem fechar o olho. Eu fechei o olho e parei de enxergar. Então a pessoa não é médium não, porque você pode fechar o olho, mas você continua vendo. O médium vidente não vê com os olhos. Então, lembrar da definição da mediunidade, né, que eu já disse em outras lives, qual o propósito da mediunidade, a finalidade da mediunidade, para que ela serve. É importante a gente, no começo, quando eu comecei a fazer essas lives, eu fiquei me questionando, sinceramente, abri meu coração para vocês aqui nessa última live dessa série A Mediunidade em Mim. Está quase terminando. Eu fiquei, quais são os corações e cabeças que irão receber esse conhecimento, essa reflexão? Mas eu me baseei em muitos que me procuraram a respeito da mediunidade. Muitos. E aqui estamos, né? Então, tem muitas coisas, muitos questionamentos que eu trouxe, reflexões em outras lives. E aí te convido para ir lá no meu canal do YouTube, se inscrever, clica lá no sininho. Quando chegar alguma coisa nova, você já vai receber uma mensagem lá no YouTube. Se não receber a mensagem no YouTube, teu guia espiritual vai te culturar. Olha, tá lá no canal do Tatu Cunha. Vai lá porque chegou coisa boa. A gente fez todo um acordo, né? Cadeira. Então, lembrar que tudo quando a gente fala de mediunidade é uma questão de fisiologia, é uma questão psicológica, são processos que vão influenciar o médium. E é um exercício de dizer que a gente que é médium, a gente é um atleta das emoções, um atleta da mente, um atleta do corpo físico. A gente está no desafio do dia a dia. O que é mais importante? Ser médium semi-consciente, ser médium consciente ou ser médium inconsciente? O que é mais importante é o médium que tenha um bom caráter. É o médium que tenha uma responsabilidade com a que ele assumiu. É o médium que traga esse caráter, essa hombridade. Isso inclusive eu falei numa live chamada Mediunidade e o Caráter, que está lá no meu YouTube. É o caráter que faz o médium respeitado no mundo invisível. Um médium que tem a palavra no seu dia a dia, ele tem a palavra dele com os espíritos. Se o médium não tem a palavra dele com os visíveis, os invisíveis não vão acreditar nunca neste médium. Jamais. Porque ele não tem palavra. Aqui a gente pode se disfarçar com um perfumezinho, uma roupinha bonitinha, um sorrisinho, mas no mundo espiritual é energia. Ou vibra de uma maneira ou vibra de outra. Não tem essa não. Eu não sou, no pensamento é muito binário. Gente, não existe essa coisa de meio bom e meio ruim. Ou você está fazendo algo bom ou você está fazendo algo ruim. Ou você equilibra ou você desequilibra. Simples assim. A vida mostra isso. Teu organismo físico mostra isso. É um grande
campo de análise. Quando você ingere algo ruim, vai te fazer mal, não vai fazer bom. Ah, mas às vezes é a quantidade. Então o caráter que vai influenciar, é o caráter que traz essa tua responsabilidade com a espiritualidade. Não importa se você é semiconsciente, consciente ou inconsciente. É o caráter. É a tua responsabilidade. Eu tenho um guia espiritual encantado, que eu amo demais, o caboclo maravilhoso da minha vida. Ele me cobra demais. Eu mereço ele e eu não sei se ele me merece, né? Mas eu preciso dele. Mas ele me merece sim também, que eu não vou me jogar muito embaixo. A gente precisa ter autoestima, né? Mas ele sempre me exige, cada dia mais ele questiona a minha devoção. Essa palavra é a principal dele. Ele já falou na minha cara: eu não quero seu amor. Eu não estou aqui para você dizer que me ama. Você só vai me amar quando você primeiro aprender a ser devoto. Você vai ser devoto. Você vai ser responsável. Portanto, você vai me respeitar. Aí quando você for devoto, responsável, me respeitar, você vai me amar. Então não me diga que me ame não. Seja devoto a mim e a sua espiritualidade. Isso, estou compartilhando palavras dele e eu compartilho com você que está me assistindo agora na live ou que está me assistindo na gravação. E eu encerro essa live trazendo as palavras dele, desse encantado muito querido na minha vida, chamado Caboclo Ita, e que trouxe, né, para mim, que eu pedi muito que ele me permitisse compartilhar um pouquinho das orientações que ele me dá com você. Então, pensemos em ser bom caráter, médios de bom caráter, devotos, responsáveis, para que nós não nos percamos. E faz parte, se a gente perder um pouco a rota, a gente se ajusta, se a gente está com boa intenção. Eu agradeço muito cada um de vocês, a gente ter estado nesses minutos conversando, refletindo, a contribuição de vocês. Juliana Bandeira de Mello, minha querida, quanto tempo, um beijo no coração, pela contribuição de vocês, a participação de vocês. Luiz Alberto aqui escrevendo: ótima live, meu velho, gratidão por compartilhar conhecimento. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação, que foi maravilhosa, assim como todos vocês. Informando que a partir de segunda-feira nós teremos lives diárias, sempre às 20 horas. Todo dia estarei aqui com vocês às 20 horas para a gente conversar. Essas lives diárias serão de perguntas e respostas. Vocês perguntam e eu respondo. Perguntam e eu respondo, tá bom? Às sextas-feiras é que é o único dia que nós teremos grandes temas. Então, todos os dias, de segunda a quinta, perguntas e respostas. Às sextas-feiras, grandes temas que eu estou preparando aí, bem legais, para trazer sobre o universo da mediunidade, que é vasto, bem vasto, grandioso para cada um de nós. Queridos e queridas, muito obrigado pela participação hoje. Entrem lá no meu canal do Telegram, que eu coloco conteúdos lá, às vezes coisas que eu não coloco no Facebook ou no Instagram, eu ponho lá no canal do Telegram. Onde achar esse link? Na minha bio do Instagram, ou então você vai lá, clique em Saiba Mais na minha página do Facebook. Canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, clica no sininho para que você receba informações quando chegar algo novo. Ou então a tua própria entidade, teu guia espiritual vai chegar e dizer: olha, o Tato postou uma coisa lá. E aí seja sempre bem-vindo. Aguardo vocês segunda-feira para começar uma nova fase de lives, que é essa perguntas e respostas. Participem, compartilhem aqueles médiuns que vocês sabem que estão ali necessitando de um conhecimento, de uma reflexão, de às vezes uma palavra, uma frase que precisa para virar a chave. Porque a gente sente muitas vezes, né, uma angústia muito grande. Já passei muito por isso. Então contribui, compartilha, informa para aquelas pessoas que estão dispostas a aprender. Um beijo no coração, um abraço muito querido em todos. Vai, Nerdira Tarote, meu amigo,
Na segunda continua com o momento de oração. Sim, ótima observação, obrigado, amigo. Segundas-feiras continua com o momento de oração, viu? Agora essa segunda que teve, não teve. Você já, quem me acompanha sabe que é só um grande motivo para que eu não faça. Todas as segundas-feiras, 19 horas, momento de oração. Tato, o que é esse momento de oração? Vai lá no meu canal do YouTube que eu fiz uma live só sobre isso. 19 horas, momento de oração, é um momento rápido, profundo, e 20 horas a gente começa a nossa live de perguntas e respostas, tá bom? Me segue lá, seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda. Uma excelente noite e até segunda-feira. Beijo no coração. Tchau, tchau. Axé para todo mundo.